Eu já fui a pessoa que rebaixava as pessoas pelo meu próprio ego. Se tinha uma pessoa que eu mais ou menos conhecia, ela passava por mim, eu não dava oi. Eu olhava com desdém para pessoas que bebiam todo final de semana. E eu pensava ser melhor do que a maioria das pessoas, porque eu fazia coisas que elas não faziam. Eu sabia filosofia, eu estudava todos os dias, e eu tinha um conhecimento vasto, assim. Eu pensava que eu entendia o universo, era isso. Depois de um tempo, eu fui ver que não era isso que realmente importava. E eu consegui descobrir que havia até uma certa antipatia pelas pessoas que eu rebaixava. E é engraçado porque esse meu afastamento dessas pessoas, ele se expressou mais como vergonha do que como desprezo. As pessoas que eu via que estavam se divertindo, que iam pra festa, ou qualquer tipo de pessoa que eu via que não lia Sócrates, eu tinha um certo desdém. E esse desdém era a minha vergonha. Toda aquela aparente antipatia que eu tinha com a pessoa era transmitida por forma de vergonha. Eu pensava ser melhor do que todo mundo, mas lá no fundo eu tava com várias inseguranças. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que os nossos resultados estão atrelados à nossa visão de mundo e como que a antipatia é coberta pela vergonha. Pensa que tu poderia estar no nível, sei lá, 20 e tu tá no nível 7 porque tu tem essa trava. Esse bloqueio que tu pensa ser melhor do que tu é. Esse bloqueio ele não é culpa tua, ele é basicamente um mecanismo de defesa que tu criou por proteção do ambiente, provavelmente do teu pai e da tua mãe. E aí a gente entra nos conceitos bem freudianos. Antes de entrar em todo esse conteúdo, eu quero te contar uma anedota que aconteceu comigo semana passada. Sabendo da minha antipatia, eu tendo a forçar um pouco pro outro lado às vezes, e eu sou muito educado. Então quando uma pessoa ela é muito antipática comigo, eu consigo notar na hora o que ela tá sentindo. Por exemplo, esse cara, que eu tava subindo as escadas do meu prédio, e ele tava de encontro a mim, e quando a gente se encontrou, ele permaneceu de cara fechada, bem assim. E ele nem olhou na minha cara. E eu nunca vi esse cara na vida. É a primeira vez que eu vejo ele no prédio. Ou ele tá roubando o prédio, ou ele é antipático. Mas eu não acredito que as pessoas são antipáticas só porque elas querem ser antipáticas. Ninguém quer ser antipático, ninguém quer ser grosso. As pessoas fazem isso pra se defender, é um mecanismo de defesa. E tá tudo bem, mas será que tá tudo bem mesmo? Será que tu precisa ficar mesmo com essa barreira social? E foi nesse ponto que eu cheguei no insight de que a antipatia, ela é coberta pela vergonha. Esse cara que tava com cara fechada, não tem nenhum motivo, depois eu vou te falar de por que não tem nenhum motivo de tu ficar de cara fechada quando passa alguém pelo teu lado, quando é, por exemplo, num condomínio, num apartamento. Porque a gente tem uma estrutura social que preza pela segurança, principalmente em lugares privados, como um condomínio. Claro que também não tem por que ser forçado. E aí a gente entra nos dois extremos. Um extremo que eu tendo a fazer, que é ser mais educado, e outro extremo que é andar de cara fechada. E essas são coisas pequenas que escondem grandes verdades. O Jung ele já falava que toda a nossa expressão individual, todos os detalhes da nossa vida, das nossas ações e dos nossos comportamentos espelham a alma. Mas ele não falou desse jeito, tá? Eu tô falando da minha cabeça aqui. Dado esse detalhe pequeno de dar ou não oi para uma pessoa quando passa pelo corredor, a gente consegue entender que te traria benefícios dando oi e também te traria benefícios não dando oi. E a gente bota numa balança psicológica em que acontece em questão de milissegundos na tua cabeça. Se a gente fizer uma lista, os benefícios de dar oi. Os benefícios são, tu aumenta a dopamina da pessoa, porque quando tu dá oi, tu entrega mais segurança pra ela, e tu dá um estímulo. Quando a pessoa recebe um estímulo, querendo ou não, ela recebe um pico de dopamina. Eu não vou entrar muito em detalhes neurológicos aqui nesse vídeo não, tá? Eu só quero que vocês confiem em mim porque eu tenho uma graduação em biologia que eu rasguei em um vídeo. E se a gente for ver os benefícios de não cumprimentar uma pessoa, a gente consegue entender que dar início a um contato, a gente precisa de uma quebra de barreira. É quase como se fosse adentrar o desconhecido. Tu conhece alguém que tu não conhece, tu dá o primeiro gatilho para essa pessoa e tudo pode acontecer daí. É um pouco medonho, é um pouco se jogar no desconhecido. Então a pessoa que não faz isso, ela praticamente está se assegurando de que ela não entra em algum local desconhecido. Tu vê como dá pra desmembrar
detalhes da vida cotidiana, comportamentos que às vezes parecem um detalhe, parece uma coisa mínima. Tu consegue encontrar certos vestígios da psicologia individual de cada um nesses detalhes. O problema da pessoa não cumprimentar uma pessoa, e aqui vem algo muito interessante que até tem a ver com networking, é que ela vai estar sujeita a não experienciar os prazeres e também oportunidades que ela teria ao encontro de qualquer pessoa. Todas as nossas relações, elas formam base para tudo que acontece no mundo. E todos os problemas são problemas relacionais, como dizia Adler. Se todos os problemas são relacionais, pense que também todas as soluções são relacionais. Nenhum homem é uma ilha. As pessoas, elas conseguem ficar sozinhas, se isolarem até certo tempo. Mas quando tu compra algo na internet, tu está se relacionando com alguém. Não é uma empresa. Todas as empresas, elas são fundadas por pessoas. Tudo bem que daqui a pouco elas vão ser formadas apenas por máquinas, mas a gente ainda não chegou lá. O negócio aqui, o peso emocional de perder uma oportunidade e não iniciar uma relação, iniciar um contato, é muito grande. E a gente não tem noção disso. Uma expansão desse conceito seria tu não falar com a guria que tu gosta, tu continuar na tua cidade pequena e ficar ali porque é mais confortável, e também tu não sair daquele trabalho que tu ganha pouco e que tu não é recompensado o suficiente. E aí tu fica nele por 5, 10, 20 anos, ganhando a mesma coisa e sendo infeliz. Tu vê como a gente consegue perceber, pelos nossos detalhes da vida cotidiana, as coisas, as ações e os comportamentos que estão bloqueando a gente de ter a vida que a gente quer. E isso parece um pouco papo de coach, mas é o que eu vivi, é o que eu vivo e é o que eu prego aqui. Eu só prego aqui nesse canal as coisas que eu já vivi e que eu consegui meramente mudar. Pensa em todas as ocasiões que tu deixou de fazer uma coisa para ficar no conforto e não adentrar no desconhecido. Na verdade, é sobre isso esse vídeo. Adentrar no desconhecido. Quando eu falo que tu tá sendo antipático e na verdade por dentro tu tá tendo vergonha, mais para dentro ainda, num nível simbólico, na verdade o que tu tá é com medo de entrar no vazio, em algo que pode acabar com a tua vida, mas não vai, porque a gente tem uma rede muito bem formada na sociedade. Tu não vai morrer largando o trabalho, tu não vai morar na ponte, então faz isso. A melhor coisa que eu fiz nesse ano foi sair do CLT, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, como que eu tô ganhando 3 vezes mais fora do CLT. Então se tu não é inscrito, se inscreve. Eu vejo que 80% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos, vai ter muito vídeo e eu não sei por que vocês estão perdendo essa oportunidade, ó. Então, se tu não é inscrito, se tu ainda tá no CLT, se tu ainda não chamou aquela guria pra sair, se tu ainda tá na tua cidade pequena, ou se tu não conseguiu um trabalho que tu quer, se inscreve aí no canal, que eu tenho certeza que eu vou te dar muito insight bom. Eu passei por todas essas dificuldades e todo esse tempo eu vi que eu tinha uma antipatia enorme. E essa antipatia, ela ou era expressa por vergonha ou era expressa por indiferença. Porque eu queria me achar melhor que os outros. Eu pensava que eu deveria ser melhor que os outros, porque se eu fosse um pouco abaixo, se eu me demonstrasse inferior, eu seria esculachado. Eu não ganharia a dopamina que eu queria. Mas, na verdade, essa dopamina nunca veio. Os meus pais, quando eu era criança, eles reforçaram muito na minha mente que eu deveria ser o melhor. E, apesar de não tirar as melhores notas, eu era recompensado mais por ser aquele garoto bonzinho, aquele garoto educado. Quando eu via que eu não estava sendo o melhor, o mais educado, o mais atencioso, o mais empático, eu forçava. E aí eu me botava num lugar de insegurança, que é basicamente a vergonha. Tu pensa que tu é tão fodão que tu se bota na possibilidade em que o erro não existe. Se o erro não existe, tu não tem... Tu parou, tu estagnou. Não, é um lugar invisível, um lugar que não existe. Porque se tu errar, tu vai ver que tu não é tão fodão assim. Vê se tu já passou por isso. Tu tem uma ideia incrível, vai tentar algo novo e fica super entusiasmado com isso. Tu já começa a sonhar que daqui a alguns anos tu vai tá faturando milhões e todas as mulheres vão querer ficar contigo, tu vai estar andando com um carro foda pra caralho, mas depois do primeiro mês tu perde interesse porque tu não viu nenhum resultado. Esse é um sintoma, é algo que tu expressa quando tu sente que tu não é tão fodão. Ah, eu não sou tão fodão, então essa coisa não é pra mim. Então o problema tá na coisa, não é porque eu fiz pouco trabalho, não é porque eu só fiz isso durante 5, 6 meses e não teve resultado. Não, não é por isso. É por causa da coisa. Tu entende como a vergonha, ela tá atrelada a isso? E eu fico batendo nesse microfone. Puta que pariu.
A vergonha, ela tá atrelada ao teu senso de insegurança e o teu sentimento de que tu é fodão, o teu senso de ego, porque tu tem essa sensação em que as pessoas não podem saber o quão inseguro e pequeno tu se sente. Mas a questão não é se sentir pequeno. A questão é tu ter um olhar real pra si mesmo. Tratar os outros com autenticidade, cuidar das tuas falhas, realmente ver que tu erra. Se tu falou alguma merda, fala merda e absorve aquilo, colhe aquilo, cativa aquilo, no sentido de florescer as tuas falhas. Não deixa que elas fiquem enterradas. Realmente pega elas na mão e vê assim, ó, é isso que eu tenho. É isso que eu mostro pro mundo. Por quê? Vê isso como uma skill, como uma habilidade. Todas as tuas falhas, elas são skills. Tu vai desenvolvendo ela e a cada vez que tu expressa ela pro mundo, sem vergonha, sem antipatia, tu fica mais perto da tua versão mais autêntica, que é a tua melhor versão.